Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da angústia, né? Então, episódio curtinho, eu gostaria de começar, dizendo aquilo que eu entendo, do que é angústia. Angústia seria o medo, de alguma coisa ruim acontecer, né? E por que a gente estuda, essa questão da angústia no paradigma consciencial, né? Eu diria, que é basicamente para a pessoa poder ampliar, a própria serenidade, aprendendo a lidar, com o próprio medo, né? Eu gostaria de dizer, que o processo psicológico, do medo normalmente desencadeia, uma reação conhecida na psicologia como uma reação de luta ou fuga, né? No preparo para a fuga, o organismo ele meio que se prepara, para correr, ajustando a fisiologia do corpo nesse sentido, né? E no preparo, para o enfrentamento, o organismo não se prepara, para lutar, né? Uma pessoa, quando ela sente medo, ela tem essas duas possibilidades, lutar ou fugir, né? E o que a gente tem a dizer, sobre essa questão, de acordo com o paradigma consciencial, né? Basicamente, que todos os medos eles fazem parte, partem do medo da morte, né? E quando a pessoa, estuda o paradigma consciencial, normalmente ela tem, a experiência de ver o próprio espírito, dela saindo do corpo e isso faz com que aos poucos a pessoa vá perdendo, o medo da morte, né? Como essa experiência é apenas uma amostra, do que é a vida após a morte, isso normalmente, termina fazendo, a consciência perder, esse medo da morte, né? E especificamente sobre essa questão, da angústia, o medo, de alguma coisa ruim acontecer, algumas pessoas acham, que é possível lidar, com uma situação dessas somente pela fé, ou simplesmente acreditar, que algo ruim não vai acontecer, né? E eu diria que há soluções, um pouco melhores, como, por exemplo, buscar enfrentar os próprios medos em espírito, né? E também se perguntar, se acontecer, haverá uma solução, né? E a ideia, é que no fundo sempre haverá, uma solução, seja nesta vida ou numa próxima vida, né? E isso não quer dizer, não requer, que a pessoa precise ter fé, mas com a continuidade, dessas experiências do espírito, deixando o corpo temporariamente e, em paralelo, as lembranças de vida passadas, a pessoa ela vê, por si mesma que tudo tem jeito, sem nenhuma necessidade, de ter uma fé cega, né? Então, pessoal, eu gostaria de terminar esse episódio com a nossa clássica recomendação na arte. Gostaria de recomendar o filme, Star Wars, Guerra nas Estrelas, episódio 5. E nesse filme tem uma cena bastante interessante, do Luke Skywalker, entrando numa caverna para enfrentar seus medos, em que ele vê coisas, que não estão lá fisicamente, né? E essa cena, sugeriria que o Luke Skywalker estaria justamente enfrentando os próprios medos, em espírito, né? Fica aí a reflexão, né? E eu diria que tem destaque também, nesse mesmo filme, o Luke ele tem uma premonição, de seus amigos sofrendo, né? E lidar, de forma mais serena com a própria angústia seria, uma das bases da filosofia dos Jedi, né? E isso faz todo sentido, porque do contrário, a pessoa ela vai sofrer duas vezes, desnecessariamente, no presente e no futuro, sendo que nem tem como saber, se no futuro se isso vai realmente acontecer com certeza, né? Então faz todo sentido, a pessoa escolher, por ficar bem no presente, e isso é uma escolha especialmente extremamente racional, né? Então era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Episódio curtinho. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa sobre essa questão da angústia, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.